inicia-se nesse instante nossa atividade e o nosso Instituto de Pesquisa, Maria Sofia, Instituto de Ciência Espírita, neste terreno baiano, que dizem que é de todos os santos. Se esta terra é de todos os santos e as outras, é de quem? Na verdade, toda ela é de todos nós, santos e não santos. Até porque nesta terra de todos os santos, nem todos são santos. Tem muitos dos santos, isso sim. Não é verdade? Mas nem todos são santos. É como um ditado muito popular que os antigos sempre usaram, e eu faço questão sempre de frisar. Viver, todos vivem. Saber viver, nem todos. Então, para saber viver, é necessário saber. Coisa que nem todos sabem. É verdade? Bom, hoje nós vamos falar a respeito desse pensador que está inserido neste livro de Carlos Bernardo Loureiro, muito conhecido por nós e por aqueles que nos acompanham, que é os investigadores da alma do Espírito e do Círculo de Pesquisa. Da autoria, claro, desse grandioso pesquisador, que nós particularmente consideramos o maior pesquisador da fenomenologia espírita no Brasil. E eu conheci. Tanto que hoje, embora muito amistosamente, muito acanhadamente, está sendo reconhecido por parte dos espíritas baianos, sobretudo baiano, que não soube, diga-se de passagem, apreciar de visu a grandeza intelectual e moral deste grande homem, que eu muito venero, o estimo e admiro. Tanto a sua parte ligada ao intelecto, que para mim é um grande beletrista, assim como a sua desenvoltura moral. Eu que conheci de perto, tive a oportunidade de conhecer em vida física, claro que hoje eu conheço da condição de espírito, cheguei a ouvir da parte do mesmo que o abandonou a profissão de advogado por não querer se submeter às falcatruas que a profissão impõe. É ser muito corajoso. É ser muito desafiador tomar uma atitude dessa. Abandonou a profissão de advogado por não admitir se submeter às falcatruas que a profissão impõe. E isto é verdade. Vocês conhecem algum advogado que não se envolve em falcatrua? Eu conheço um. Ele chama-se Carlos Bernardo Loureiro. Isso para mim
Isto para mim é tudo. E aqui está a prova, tem tantos outros livros que deixou publicado, é a sua prestação, né, de ajuda, de assistência intelectual a essa comunidade, sobretudo a sociedade baiana, especificamente os espíritas, que não souberam, né, dar o valor devido que mereceu quando na condição de encarnar. Sei de muitas coisas degradantes que falaram dele e que depois eu parava para analisar e defendia. Cansei de defender. Uma certa feita eu conversei com um irmão que se rotula com frade espírita e eu falava a respeito dos trabalhos que eu visualizava no Telma. Ele disse: eu não adoro o Bernardo não, ele é muito polêmico. Mas em que sentido? Ele fala mal de Chico. Ele disse: olha, eu tenho bons anos de convívio lá. Eu nunca vi ele falar mal de Chico. Você viu o internet alguém? Fala por aí. Eu sou falar mal por ele, de certeza que eu. Até porque eu nunca vi ele falar mal de Chico. O que eu vi ele falar de Chico foi a mais pura e expressiva verdade. Aí eu citei para ele. Eu já cheguei, eu vi dele, que Chico não escreveu livro nenhum. Que Chico não deixou nada de si, da sua lábia, para esta sociedade espírita. Não, professor. Chico escreveu 350, 400 livros, todo 400. Como é que não deixou? Saiu e disse: eu estou igual com ele. Quando você lê os livros de Chico, que eu leio também, o que é que eu vejo lá e você vê também? Livro tal, o título, de fulano de tal, o espírito médio Francisco Cândido Xavier. Esse livro é de Chico. É de Chico. Aí ele trombeteou. Eu digo: para mim não. O livro é do espírito que psicografou. Chico simplesmente foi um instrumento, foi o médico. Não é de Chico aquele conteúdo. Isso é falar mal? Isso não é uma verdade? O que eu venho falando de Chico é isso. Eu não conheço nenhum livro de Chico. Todos os livros dele, ele simplesmente se limitou a ser médium. Ele não escreveu nada da lábia dele. Eu não conheço um livro que tenha lá um conteúdo saído do intelecto, da inteligência de Chico, e sendo os espíritos que psicografam por intermédio dele. Você tem razão. Isso é falar mal? Isso é a mais pura expressão de verdade. Deu uma adeus e foi embora. E por aí se estendeu tantas outras coisas. A verdade é que muitos espíritas, que hoje não podem dar o título, o rótulo, senão de pseudo-espírita, não tinha e nem está tendo a capacidade intelectual para compreender o pensamento de um homem intelectualizado como este. Esta que é a verdade. Um exemplo
estudando aqui agora, essa conversa tive com esse camarada, com o moço, tá bom que não vale a pena. Não vale a pena, tudo agora é processo, né? Eu não vou citar. Vai ficar com a minha consciência, a consciência da pessoa, se algum dia eu ouvir, vai saber com quem eu estou me referindo. E os espíritos, claro, não precisa esconder de ninguém, inclusive o próprio Bernardo que sabe. Né? E na mente de cada um de nós de ver, distinguir, ler a nossa mente como ler num livro. Né? Se ele tinha essa capacidade, quando encarnar, imagina agora na condição de espírito destituído dessa matéria, que empanava o seu intelecto, a sua capacidade, a sua possibilidade de ação, de interação na condição de espírito livre. Imagine agora. Conforme o próprio, certa feita, contou o Tunes, que foi dar um atendimento a um parente de uma médium que participava da casa, que pediu a ele para ir lá, que estava no sanatório, amarrado, pé e mão, querendo arrebentar com tudo. Entendeu? E para conter esse camarada, os médicos tinham que amarrar o pé e a mão sobre a maca. E mesmo assim eles estavam lá a se debater, a querendo arrebentar com tudo. E Bernardo foi lá dar assistência. E quando ele chegou na sala onde esse indivíduo estava lá isolado, amarrado, parecia um porco, um animal, ela apresentou ao médico e ele ouviu psiquicamente o médico dizer: vai começar a maluquice. Aí Bernardo deu um atendimento a esse camarada. Esse espírito foi desatrelado na hora e o indivíduo voltou à normalidade. O médico esbugalou os olhos assim e partiu para Bernardo e disse: foi o que você fez? Aí Bernardo foi maluquice, conforme você pensou. Ele deu risada. Pois é. A máscara caiu. A maluquice que você falou, pensou. Aí o médico se desarmou todo, né? Claro. E aí virou para ele: não, mas tudo bem, me desculpe, não foi o que você fez, porque eu já dei todo o sedativo e não consegui sedar ele. O que foi que estava acontecendo? Que o sedativo mais forte que eu tinha aqui, já apliquei e não consegui sedar ele. Aí Bernardo respondeu para ele: o espírito neutralizava o sedativo, cortava o efeito. Aí o médico abriu mais e mais ainda a boca, né? Que é assim, quando não conhece as coisas, fica assim. Ele saiu e foi embora. O rapaz voltou à normalidade, deram atendimento ao rapaz que deveria dar, logo liberado. Foi um espírita dessa natureza, foi um pensador desse, foi um pesquisador desse, que os baianos espíritas não tiveram valor de ver, não tiveram capacidade de ver esse valor. E até hoje ainda rejeitam os seus ensinamentos. Quem desses espíritas baianos conhece os livros de Itaú Bernardo? Muito menos os trabalhos dele, práticos, que é o único espírita baiano que eu conheci até hoje, que sabe lidar como ninguém, apesar de ter muita gente aí que se dedica também, embora não seja tanto, um número bem pouquinho, à questão da obsessão. Bernardo foi mestre nesta área. Mestre, conhecia como nunca. Assisti inúmeras atividades ligadas a essa natureza que ele dava atendimento de uma forma pureza, racional, sem nenhuma parafernálias de sei lá o que, de exibição, como a gente vê por aí. Eu já tive a oportunidade de assistir uma pessoa que se diz espírita, ia dar um atendimento a uma criatura que estava possessa, no chão, tomada de obsessão, com a Bíblia no peito da criatura. Sentou com a Bíblia no peito da criatura, pensando
a julgar essa espírita, queria afastar aquele espírito obsessor por intermédio desse livrinho chamado Bíblia. Eu olhei de cara e assim, deixei lá, fui embora. Vou fazer o que lá? Ela que se dizia espírita, foi dando atendimento dessa natureza a um processo, uma criatura tomada de obsessão, jogada no chão, dominado pelo obsessor. Eu vou para lá fazer o quê? Deixa lá. Cai fora. Vi Bernardo dar inúmeros atendimentos dessa natureza assim, de forma brilhante, tranquila, desatrelava o espírito de uma forma suave, tranquila, brincando, ainda gozando. Ele ainda gostava de brincar. E ele dizia, vai começar um exorcismo. E aí de um em um. Isso é capacidade. E muitos que não tiveram começaram, né, a denegrir este homem. É isso aí. Vamos falar agora desse grande pensador também, que é do quilate desse citado, né? De Bernardo. Vamos ver o resultado da pesquisa desse pensador também, inclusive está nesse livro, claro, óbvio, fruto da capacidade de absorção de um grande intelectual. Não poderia ser obra de um erro. Só pode ser homem desse mesmo quilate, que é Bernardo. Trata-se de René Vauquelin, que nasceu em 1881 e desencarnou em 1962, investigador metapsíquico e engenheiro químico francês. Prosseguiu a notáveis pesquisas na área da psicometria e da telepatia. De 1950 até o seu decesso, exerceu o pseudônimo exerceu a presidência do Instituto de Metapsíquica de Paris. O método de que se utilizava Vauquelin assentava-se na transição de imagens visuais de ideias ou atitudes a um ou vários sujeitos, quer de uma sala contígua, quer a de uma outra cidade e até de um outro país. Veja que capacidade desse homem. Numa de suas experiências, o autor de A Telepatia, esse é um livro dele de 1921, observa uma fotografia da Holanda com moinhos de vento na margem de um canal. Mas, no mesmo instante, veio-lhe à mente a recordação de um cartão postal representando 6 jovens holandesas de toucas de braços dados. O sensitivo, ou o médium, como se queira, à distância captou telepaticamente as mulheres abraçadas de touca, paisagem holandesa, moinhos de vento e tulipas, canais floridos. Captou tudo isso psiquicamente, telepaticamente. Desse modo, o sensitivo, o médium, recebeu uma imagem condensada que compreendia a paisagem do cartão postal que Vauquelin observava, assim como a imagem não prevista na experiência que lhe viera subitamente ao espírito. Numa outra sessão, Vauquelin tentou enviar a seguinte imagem telepática. Vamos ver. De nada serve correr. Perdeu-se o comboio.
enviou essa imagem telepática. Depois, teatralizou a cena. Fez o gosto de correr, ou o gesto de correr, uma perna esticada para trás. Fingiu que tinha uma mala na mão direita e olhou para o comboio, que ainda não partia, mas que arrancara antes de ele chegar ao cais. Eis o que deu a transmissão escrita pelo sensitivo, ou pelo velho. Vamos ver. Olha o que ele escreveu. Um comboio expresso chega à estação. Os passageiros sabem que as carruagens, ou melhor, os passageiros sobem para as carruagens, despedidas aos que ficam na plataforma. René Barcollier está no cais, uma grande estação parisiense, muita gente, muito barulho, comboio que parte para um longo trajeto. O sensitivo não descobriu palavra a palavra a mensagem transmitida, mas fez uma interpretação, descrevendo uma situação completa, com elementos que não faziam parte da mensagem original. Comboio expresso, subida para as carruagens, despedidas, grande estação parisiense, gente e barulho. Estes pormenores suplementares podem ser extraídos pelo sujeito, isso é, pelo sensitivo ou pelo médium, do estoque inconsciente de imagens do experimentador, como também do seu próprio consciente. Outro exemplo do autor: fixou longamente uma fotografia que representava uma faixa elétrica de 5 metros de comprimento, sob uma tensão de 70.000 volts. O sensitivo escreveu: um foguetão interplanetário ou um óculos, fogo de artifício na noite, estrelas. Acho que foi o que ele escreveu, a imagem que ele captou telepaticamente. Barcollier confirmou que Eugênio Austin já pensava, a saber, que os conceitos abstratos ou intelectuais se transmitem muito mal em comparação com os estados efetivos e as emoções, sejam quais forem as imagens que os simbolizem perante o agente e o sujeito. O agente e o médium, o sensitivo inteiro. Afirma ainda Eugênio Austin que em telepatia a distância não desempenha nenhum papel. As faculdades, em si, estão sujeitas a eclipses. Um choque emocional pode fazê-las desaparecer. Existe uma complementariedade afetiva entre o agente e o sujeito. Aquilo que mais tarde se chamaria de casal telepático. Os conceitos intelectuais transmitem-se com dificuldades e à custa dos estados efetivos, que permitem melhores resultados. Eugênio Austin, um dos mais brilhantes presidentes do Instituto Metapsíquico Internacional, percebeu ao longo de suas pesquisas sobre a telepatia que os sujeitos, ou o sensitivo, ou o médium,
não captavam muitas vezes informações respeitantes a um terceiro, como lhes era pedido, mas sim o sensitivo que Austin sentia em relação a essa terceira pessoa. Verificou finalmente que a transmissão de estados afetivos dá melhores resultados. Que a transmissão de estados afetivos dá melhores resultados. Vou fazer uma dela aqui, vou fazer uma colocação. Existem indivíduos que é casado e ele às vezes revela que ele se comunica telepaticamente com sua mulher ou vice-versa. Eu já tive a oportunidade de presenciar cena dessa natureza. Fui até a casa de alguém procurando pelo indivíduo e ela me relatou: ele foi em tal lugar assim, assim, assim. Inclusive eu estou preocupado com ele, que ele esqueceu tal coisa aqui. E eu tenho certeza que ele está de retorno, que ele vem pegar. E eu aguardar ele chegar de retorno realmente para pegar essa coisa que ele tinha esquecido. Como ela sabia que ele vinha por ter esquecido aquilo ali? Captação telepática. É que isso aflora com mais evidência entre os casais. Entendeu? Eu já tive a oportunidade de experimentar um trabalho de pesquisa de Bernardo Religião Seca Frita, e ele pegou um trabalho de captação de imagem psíquica, a chamada psicometria, e está fazendo esse teste, essa pesquisa, com inúmeros médios, números sensitivos, e ele frisou isso aqui, pegou um casal para fazer a experimentação, um casal de namorados, e foi quem realmente teve mais resultados positivos. E ele mencionou isso: os estados emocionais, afetivos, existentes entre dois seres, facilita a possibilidade da manifestação e captação dessa imagem telepática. Não sei porquê, né? Acho que é porque são almas, indivíduos confiáveis emocionalmente, um ao outro. Entendeu? Para ter essa captação de imagem telepática. Eu tive a oportunidade de ver essa pesquisa e observei que isso realmente é verdadeiro. E foi frisado isso nos estudos que nós estávamos participando. É realmente verdade. Entendeu? Eu já tive a oportunidade de fazer esse experimento aqui e já vi resultados positivos em relação àqueles que são mais afins em termos de amizade, em relação àqueles que são mais recalcados em termos de amizade. Eu botei os dois para fazer a pesquisa junto. Entendeu? Realmente funciona mesmo. Não é brincadeira, os pesquisadores estão certíssimos. Quem tem a oportunidade de experimentar, de submeter a essa investigação, vai se confrontar com essa realidade, né? Vai se confrontar. Marcolier teve em Henri Marcotte o seu mais legítimo continuador. Para ele, a telepatia resulta da consonância de dois sistemas nervosos, que ele rotulou de ação e reação. Para Marcotte, não existe nem agente nem sujeito. A pessoa que envia uma sensação, uma ideia, transforma ela mesma a percepção. Aquela que a recebe sente essa transformação e a pessoa emissora sente a impressão da outra e assim sucessivamente. Essa ação e reação, ao criar uma inter-relação permanente entre dois
indivíduos pode se exprimir, segundo Marcotte, por esta proposição um pouco complexa, mas significativa. A pessoa que envia recebe a reação da pessoa que recebe. Quanto às mensagens telepáticas, Marcotte pensa que as informações abstratas são as mais difíceis de transmitir. Por exemplo, transmitir a letra A. A multiplicidade das interpretações possíveis pode falsear a emissão e a recepção. A letra A pode ser um ângulo agudo, uma cabana, uma bandeirinha, duas pernas. Segundo a informação que se envia e a de que se recebe, a mensagem pode ser deformada. O inconsciente de tudo é que é abstrato e intelectual. Reside no fato de não ser o envio real. O envio telepático situa-se ao nível sensorial, ao invés de Marcotte. Desde que se faça uma transmissão que não seja sensorial, há enormes deformações. É importante compreender que a deformação pode começar logo na emissão. O pior exercício de telepatia é a transmissão de um desenho. O melhor exercício é uma situação vivida, ou mesmo imaginária, contendo atos e sentimentos. A gente vai ficando por aqui. Quem quiser melhores esclarecimentos a respeito desse assunto, busque familiarizar com esse livro. Parece um pouco, não? Um pouquinho. É um espetáculo, recomendo. É uma beleza. Vamos agora para a segunda parte do nosso trabalho desta noite.